Continuamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim em 2020. Nosso convidado de hoje é o prefeito Vitor Coelho, à reeleição. Comanda a entrevista o editor-chefe do jornal Espírito Santo de Fato, Wagner Santos. Obrigado, Ramon. Obrigado ao candidato e prefeito Vitor Coelho pela presença. O nosso tempo é curto, então eu vou começar logo com uma pergunta do assunto premente, que nós estamos gravando aqui na quinta-feira, e ontem saiu uma pesquisa do Ibope que te dá, prefeito, 51% das intenções de votos, mais da metade das intenções de votos. E os demais candidatos estão a uma distância muito grande. Esse resultado muda alguma coisa na forma como o senhor está encarando a campanha daqui por diante? Primeiramente, bom dia, Wagner, bom dia, Ramon. Obrigado por esse espaço democrático da gente estar conversando um pouquinho nesse período eleitoral, onde as pessoas buscam mais informações sobre os candidatos e nos dá a oportunidade de mostrar, já que nós estamos hoje como prefeito, buscando reeleição, mostrar um pouquinho do que a gente fez e aquilo que a gente quer para a nossa cidade. Sobre a sua pergunta, Wagner, eu recebo pesquisas como uma radiografia do momento. Isso reflete um pouco daquilo que a gente fez pela cidade. A gente recebe com alegria e com responsabilidade. Alegria por saber que estamos no caminho certo, que o trabalho que nós fizemos ao longo desses 4 anos mostra um pouco do resultado daquilo que a gente sonhou e planejou para a cidade. Nos 4 anos, claro que a gente não consegue fazer tudo o que a gente queria, e o nosso papel é dar continuidade a esse trabalho, e também muita responsabilidade por conta da confiança que a população está dando ao nosso trabalho. A gente sabe que a melhor pesquisa é feita no dia 15 de novembro às 19 horas, depois de aberto as urnas. Por isso não vai fazer com que a gente descanse, a gente vai continuar mostrando para a população, indo de casa em casa, falando dos nossos projetos, falando daquilo que a gente já fez pela cidade e plantando a esperança no coração do cachoeirense de que nós podemos continuar seguindo em frente, apresentando as nossas propostas, fazendo uma campanha propositiva, sem fazer ataques a adversários, sem olhar retrovisor. Esse é o nosso papel como gestor e vamos continuar até o último minuto trabalhando, mostrando que temos capacidade, sabemos como fazer, e agora com a máquina organizada a gente tem condição de fazer muito mais. Prefeito, a gente sabe que durante seu mandato o senhor enfrentou grandes desafios, um desafio por ano, e nesse ano de 2020 foram 2, que teve a enchente e teve também a pandemia. A pandemia é essa mais grave porque afeta o mundo inteiro e afeta também as finanças da prefeitura, como também o setor produtivo, que sofreu muito, tendo que fechar as portas por um período de isolamento social. Talvez, então, recuperar a cidade, recuperar as finanças seja o principal e o primeiro desafio da sua próxima gestão. Como erguer as finanças da prefeitura e incentivar a recuperação do comércio e a geração de empregos? Esse eu acho que vai ser o nosso maior desafio pós-pandemia. Assim, sobre desafios que nós enfrentamos ao longo da gestão, Deus dá à cruz o tamanho do peso para quem consegue suportar. E eu acho que nós tivemos muita capacidade, muita resolução em cima dos desafios que nós enfrentamos, seja no primeiro ano da gestão, quando nós tivemos aquele movimento da Polícia Militar, e nós fomos proativos já e solicitamos de imediato o rearmamento da Guarda. Nossa Guarda estava desarmada há mais de 10 anos, e ao longo do processo da nossa gestão nós rearmamos a nossa Guarda, demos condição de trabalho. Então, assim, a gente enxerga o problema, busca a solução e resolve a questão. Falando da enchente, a maior da nossa história, eu entrei no mandato com resquícios de uma enchente de 2016, em 2020 uma nova enchente. A gente vai ter que conviver com enchentes, até porque a nossa cidade não foi planejada às margens do rio Itapemirim, então a gente vai conviver com enchentes nos próximos anos. Cabe a nós monitorar as chuvas. Estamos implantando, em parceria com a Agência Estadual de Recursos Hídricos, equipamentos na bacia do rio Itapemirim para a gente monitorar e diminuir o prejuízo. A gente não vai deixar de ter enchentes daqui para frente, então a gente tem que monitorar isso, saber a quantidade de volume que vai vir de águas do Caparaó, para a gente avisar cada vez mais rápido a população que vai ser atingida, a área atingida, para a gente ter tempo de retirar os nossos pertences e ter menor prejuízo
principalmente na área do comércio. Na área da pandemia, da mesma forma, né? Ninguém esperava ser atingido por uma pandemia de ordem mundial, e aí cabe a nós fazer o trabalho, né, de seguir as determinações que regulamentam, né, a saúde pública, e fizemos isso, né, e desde o início da gestão estamos melhorando os equipamentos, né, de saúde do nosso município, né, reformamos o Paulo Pereira Gomes, colocamos para funcionar o Hospital do Aquidabã, que antes servia só como uma repartição pública do Estado, né, reformamos o Centro Municipal de Saúde, fizemos o agendamento online para dar, né, conforto às pessoas de não ficarem em filas. Enfim, a gente fez um trabalho intenso nesses desafios que nós enfrentamos. E o nosso maior desafio para os próximos anos é conseguir trabalhar com responsabilidade, né, desde o início da gestão. A gente buscou equilibrar as contas do município, né? O município estava há 6 anos com prestação de contas atrasadas, nós resolvemos isso. Colocamos a cidade como nota A na Secretaria de Tesouro Nacional, né, que eu digo que é o nosso Serasa dos municípios, né, que mostra a capacidade de endividamento, que mostra a capacidade de ter financiamentos, o que permite com que Cachoeiro, sendo nota A, obtenha cada vez mais recursos de emendas parlamentares, né, de fazer convênios estaduais e federais. Então, hoje a cidade está organizada, né, com um orçamento, né, enxuto, né, com pagamento de contas em dias, tanto para servidores quanto para fornecedores. Então, estamos, né, acompanhando diariamente, até porque essas crises afetam o nosso orçamento, né? A gente sabe, né, que a arrecadação vai cair, a gente vê, né, o governo federal anunciando recessão, queda de PIB, né? Então isso vai ser importante a gente trabalhar com muita responsabilidade, né, com os recursos públicos. Não podemos gastar além do que já temos, né? Então por isso que nós enxugamos muito a nossa máquina, fizemos um processo de economia de mais de 20 milhões de reais dentro do orçamento desse ano, para a gente não extrapolar o nosso orçamento. Eu creio que a gente vai chegar até o final do ano, graças ao auxílio que o governo federal deu aos municípios também. Eu acho que a gente vai empatar, né? Estamos acompanhando isso, para a gente tentar empatar as contas até o final do ano. Mas a gente sabe que o pós-pandemia, né, 2021, 2022, vai ser ano de muita responsabilidade do gestor público. É preciso que a população entenda e compreenda que a gente não pode ficar prometendo coisas que não vamos cumprir. É momento de ter empatia com a população, principalmente aqueles que vão estar desempregados, aqueles que vão precisar, né, da assistência social, né, e nesse momento a gente não vai ficar prometendo coisa que a gente não vai cumprir. É lógico que nós temos uma cidade com vários problemas de demanda de infraestrutura, de demanda de mobilidade, mas o essencial nos próximos anos será ter empatia com a população que vai precisar de emprego, que vai precisar colocar o alimento na mesa dos seus filhos e das suas famílias. Então nós estamos organizando a cidade, né, conversamos isso com o setor produtivo, né, fizemos reuniões para ouvir o setor produtivo, aquilo que eles podem colaborar também, para que a cidade possa se reerguer no pós-pandemia. Né? Hoje a cidade está organizada para atrair novos investimentos. Um exemplo disso de antes da pandemia foi a vinda da Suzano para cá, né, em articulação com o governo do estado. Nós já trouxemos uma grande empresa para gerar 215 empregos diretos, fora os indiretos. O nosso índice do CAGED, que é aquele que mede, né, o volume de pessoas que estão empregadas e as desempregadas, nós estávamos numa crescente, né, apesar de estar negativo desde 2016, né, vocês acompanham esses índices, em 2019 já tinha passado para positivo, só que veio 2020 e negativou esse índice novamente. Então esse vai ser o nosso maior desafio. Graças a Deus que nós estamos com a cidade equilibrada. Isso faz com que as empresas olhem para a cidade, que seja um cenário atrativo de bons negócios. Não adianta você falar que, poxa, a cidade de Cachoeiro está equilibrada, mas não tem um serviço de saúde onde os trabalhadores dessas empresas vão ser bem atendidos, onde tenham escolas com conforto, com ar-condicionado, para que, né, os servidores dessas empresas possam ter condição também. Então você tem que criar todo esse ambiente, não é simplesmente estar com as contas em dia, é criar esse ambiente agradável para atrair novos investimentos para cá. Como a gente já tem esse ambiente, cabe a nós agora prospectar, levar, fazer a propaganda da nossa cidade, uma cidade que está cada vez mais limpa, serviços urbanos cada vez mais limpos, uma cidade mais agradável, né? A gente está reformulando as praças e canteiros para tornar a cidade de Cachoeiro mais bonita e ser mais atrativa. Eu creio que isso vai fazer com que empresas venham para cá também. Vai ser a bola da vez do sul do estado, né? A vinda do Porto Central aqui vai atrair muitos investimentos e Cachoeiro vai concentrar, por ser a maior cidade, né? Nós vamos ter que ter novas oportunidades de hotéis abrindo aqui, de novos empreendimentos, restaurantes. Então isso tudo vai aquecer a nossa economia. Então para isso nós temos que olhar com muita responsabilidade os próximos anos, sem fazer coisas mirabolantes, até porque o cobertor é curto e o frio é grande, né? A gente não pode destapar os pés e cobrir a cabeça, não podemos ter irresponsabilidade com os recursos públicos. Mas tem um assunto que
tem sido bastante premente nessa eleição, que é a relação da Prefeitura com o governo do Estado e com o governo federal, essa coisa de esquerda e de direita. O senhor disse aí na resposta anterior que o governo federal fez um aporte de recursos muito importante para o município atravessar esse momento de pandemia e falou também que o governo do Estado tem sido parceiro, inclusive na atração de investimentos como a Suzano. Levando em consideração esses dois pontos, o senhor considera que a relação institucional entre prefeitura e esses órgãos citados é mais importante do que a disputa político-partidária ou ideológica? Acho que esse discurso é um discurso minimalista, né? O cachoeirense quer ver resultado, quer ver, né, obras sendo feitas, né, quer o serviço bem prestado. Esse discurso de esquerda-direita, né, não cabe mais na política, né? A gente tem que olhar para frente. Sempre quando eu disse, quando eu fui eleito em 2016, iniciando o mandato em 2017, eu disse que meu partido passa a ser cachoeiro. E foi isso que nós fizemos, né? A nossa relação com o primeiro governador, né, a gente intercala, né, o mandato de prefeito intercala dois governadores. A minha relação com o ex-governador Paulo Artung foi de muito diálogo, né, apesar, né, da proposta que o governador Paulo Artung teve de fechar muito a questão de convênios, não só para Cachoeiro, mas para todos os municípios, né, ele fez essa medida para deixar o Espírito Santo equilibrado com as suas finanças. Isso não faz com que a nossa relação fosse republicana, que a gente tivesse entrada, tivesse diálogo, né? Hoje nós conversamos, né, não diariamente, mas assim, a gente tem um diálogo interessante com o governador Paulo Artung também, né? Ele participa das minhas listas de extradição e geralmente me dá uma boa notícia, né, dos trabalhos que ele está fazendo, principalmente lá em São Paulo. Então, assim, a relação na política tem que ser essa, tem que ser amistosa. O principal tem que ser a nossa cidade, tem que ser o povo cachoeirense. E da mesma forma com o atual governador, né, estamos no partido do governador, isso facilita ainda mais o diálogo, né, a gente consegue mais coisas para Cachoeiro, ainda vamos ter mais 2 anos, né, com o governador Renato Casagrande. Eu acredito que essa boa relação, né, que meu irmão Glauber já tinha, né, por fazer parte do partido dele também, né, a relação e amizade com o governador Renato Casagrande é mais próxima, é natural, né, mas a relação entre gestor, né, governador e prefeito é muito boa. Nós temos apresentado os projetos, assim como apresentamos ao governador Paulo Artung, e temos que manter essa relação, né, institucional de prefeitura e gestão, e na medida do possível o governo do estado tem nos atendido, né, fizemos um convênio recente de recapeamento asfáltico aqui para a cidade de Cachoeiro, né, de 16 milhões, nós precisamos, né, melhorar a nossa malha asfáltica, que está muito deteriorada, não basta apenas mais ficar fazendo operação tapar-buraco, né, porque quando chove, né, outros buracos aparecem, então é preciso retirar essa camada ruim de asfalto, fazer um novo asfalto. E a relação com o governo federal da mesma forma, né? Se nós não tivéssemos organizado o município na parte fiscal, na parte contábil, e montado um escritório de projetos anexo aqui ao meu gabinete, né? Fizemos um escritório de projetos e um outro de captação de recursos. Para vocês terem uma ideia, em 2016 o município captou só 2,2 milhões de reais em 2016. E na nossa gestão como um todo nós captamos 44 milhões de reais, recorde dos últimos anos. Então, assim, a relação é institucional, não tem esse negócio de bandeirismo, ideologia, né? O cachoeirense não quer saber mais disso. Nós estamos trabalhando pela cidade, pelo Cachoeiro. Candidato, talvez em função das crises que atravessou, a prefeitura não concluiu todas as obras que tinha planejadas. A que eu me lembro agora, por exemplo, é do Parque da Ilha da Luz, e também há recursos de financiamentos com bancos como a Caixa Econômica que não chegaram ou não foram ainda utilizados. Já tem programação para isso no próximo governo? Elas serão feitas? Isso mostra também a relação com o governo federal, né? Como eu disse, né, nós conseguimos colocar Cachoeiro numa condição, né, em nota A na Secretaria de Tesouro Nacional, que permitiu a gente fazer um convênio, um contrato com a Caixa Econômica Federal, que é do governo federal, de um financiamento privado, né, de 30 milhões de reais, é o primeiro financiamento que nós vamos fazer. O contrato já está assinado, né, basta passar o período eleitoral para os trâmites internos que a Caixa Econômica falou, para fazer esse depósito, né, parte desse recurso, né, do convênio com o governo estadual já está depositado para a gente fazer o recapeamento, e esse contrato com a Caixa Econômica Federal também, né, nós já assinamos o contrato, esperamos que pós-eleição esse recurso entre nas nossas contas, e um dos projetos a serem contemplados é o Parque Urbano da Ilha da Luz. Além desses 30 milhões, estamos fazendo um segundo
projeto de financiamento de 70 milhões para dar continuidade ao projeto de infraestrutura na nossa cidade. A nossa cidade é muito carente na parte de infraestrutura, principalmente nos bairros. A gente vê a demanda reprimida de pessoas pisando na lama em dias de chuva e respirando poeira em dia de sol. É uma carência muito grande e a gente quer dar continuidade a isso. E o Parque da Ilha da Luz está entre esses projetos e será contemplado, se Deus quiser. Prefeito, já estamos chegando no final dessa nossa entrevista. Gostaria de pedir ao senhor que, em 1 minuto, dissesse por que o eleitor deve votar em Vitor Coelho. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, Ramon, você e Wagner, desse espaço. O jornal Espírito Santo de Fato é um jornal de credibilidade na nossa cidade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, por estar sempre divulgando a verdade, isso que é o mais importante. E eu queria dizer para o cachoeirense não perder a esperança. Nós já demonstramos nesses 4 anos que é possível fazer uma boa gestão, uma gestão profissional, uma gestão voltada para as pessoas, uma gestão resolutiva, que descobre os problemas e acha a solução definitiva para esses problemas. Resolvemos muita coisa na nossa administração, fizemos muita coisa em prol da população e é isso que nós queremos. O resultado desses 4 anos nos capacita a pedir novamente o apoio, o voto de confiança da população para continuar seguindo em frente. Nós não podemos retroceder. Cachoeiro já chegou num patamar de desenvolvimento que nós precisamos dar continuidade a isso. Não é apagar o que foi feito pelas outras gestões, é dar e ampliar, melhorar os serviços que já estão em andamento e dar sequência a um trabalho em prol da população, principalmente aos que mais precisam. Então, no dia 15 de novembro, analisem as nossas propostas, acompanhem os nossos materiais e dê esse voto de confiança no 40, para continuar seguindo em frente. Obrigado, gente. Vitor, muito obrigado pela sua participação, para a gente aprofundar um pouco esse debate. Te desejo aí boa sorte na sua campanha.